Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula 100% online, 100% gratuita do nosso preparatório para o concurso da saúde da Prefeitura de Mossoró, agora de 2024. O edital saiu dia 29 de dezembro, dia 2 de janeiro, as inscrições se iniciaram. E aí a gente tem a prova lá no comecinho de março, salvo engano, dia 10 de março. Então a gente tem aí 2 meses mais um pouquinho de dias para tentar bater o conteúdo de raciocínio lógico, tá? Sou o professor Mancinho Júnior, dou aula de matemática e raciocínio lógico. E aqui no YouTube eu sempre foco num concurso e numa banca específica que está com o edital em voga, no caso agora esse da Prefeitura de Mossoró, para a área da saúde, e a banca é a IDECAM. Então eu gosto de pegar provas anteriores que essa banca em específico fez, pegar o edital que foi divulgado com o conteúdo de raciocínio lógico e aqui, a cada 2, 3 aulas por semana, a gente ir tentando bater o conteúdo de raciocínio lógico. Esse aqui da IDECAM, depois eu posso mostrar em um outro vídeo, esmiuçar o edital. O edital de raciocínio lógico está bem enxuto, né? O que dá, às vezes, uma falsa sensação de que vai ser pouco conteúdo, porque lá ele coloca no meio desses conteúdos, ele coloca resolução de situação-problema. E aí, quando ele coloca resolução de situação-problema, ele pode criar problemas de combinação, problemas de probabilidade, problemas de conjuntos, e aí dá margem para a banca cobrar vários conteúdos matemáticos, e não só o do puro raciocínio lógico, é por onde a gente vai começar a estudar, tá? Então, o que eu vou fazer? A cada semana eu lanço 2, 3 aulas de um conteúdo pontual desse conteúdo programático que foi divulgado em edital e respondo cerca de 10 questões, né? A prova da Prefeitura de Mossoró, do concurso da saúde, terá 10 questões de raciocínio lógico para todos os cargos e todos os níveis. Então, todo mundo vai enfrentar 10 questões de raciocínio lógico. Então, se você vai fazer para enfermeiro, se você vai fazer para agente de saúde, independente do seu cargo, do seu nível, tem 10 questões de raciocínio lógico lá te esperando na prova, tá? Do dia 10 de março. Então vamos à primeira aula, uma aulinha bem tranquila. Você vai sair da aula de hoje, eu sei de tudo, eu estou pronto para a prova. Calma, é só a primeira aula, onde a gente vai entender o que é uma proposição. Primeira aula de lógica proposicional, nada mais é do que o fundamento da lógica proposicional, saber se eu estou diante de uma frase que é ou não uma proposição. Isso é o primeiro passo. Você não pode começar, eu quero ver tabela verdade, eu quero ver negação de sentença. Calma. Primeiro, supera a ideia de estar diante de uma frase e saber se aquilo é uma proposição ou não. Esse é o nosso primeiro passo, é isso que a gente vai ver hoje. E sim, a IDECAM tem cobrado em concursos bem recentes questões onde você só precisava saber se estava diante de uma proposição ou não, tá? Então, pelo princípio da lógica proposicional, aqui eu vou dar os conceitos, eu vou mostrar os 3 princípios, os 3 fundamentos da lógica, mas vocês vão ver que quando começar a responder as questões, aí vai ficar muito mais claro para você, tá? Tenho que mostrar o conceito de proposição, tenho que dar os 3 princípios fundamentais, e você vai ficar achando estranho, você vai dizer, ixi, já não estou gostando. Tenha calma, tenha paciência, quando as questões começarem a ser resolvidas, você vai dizer, vale, é só isso. Tá? Então vai ficar tranquilo para você. Mas o conceito de proposição é toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ou seja, é todo encadeamento de termos, palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Ou seja, vai ter uma frase, quase sempre frase, vez ou outra simbologias, termos matemáticos, e você vai estar diante daquilo. Ela vai ser uma proposição se você conseguir julgar aquilo em verdadeiro ou falso. E aí eu tenho 3 princípios básicos para amarrar tudo, né? E quanto mais eu falo nos princípios, mais você vai dizer, agora é que eu não estou mais entendendo, mas tenha calma, tá? Primeiro é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Claro, lógico, isso tem que ser dito, isso tem que ser amarrado para que lá na frente, quando a gente estiver fazendo sentenças equivalentes, negação de sentença, eu te lembre, pelo princípio da lógica, a verdade é verdade e a falsidade é falsidade, tá? Princípio da não contradição diz o seguinte, uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Então, se eu estou diante de uma sentença que você diz, depende... Dependendo do caso, é verdade, mas se eu colocar em outra situação, essa sentença
pode ser falsa. Então, ali não vai ser uma proposição lógica. É uma frase, é uma sentença qualquer, uma sentença aberta que a gente chama, mas não é uma proposição. Para ser uma proposição, ela só pode assumir verdadeira ou falsa. Verdadeira e falsa na mesma sentença, ali você não tem uma proposição porque você quebra o princípio da não contradição, tá? Então ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. De novo, quando começarem a ser resolvidas as questões, isso vai ficar muito mais claro para você, tá? E o princípio do terceiro excluído. Além de ser verdadeira ou falsa e não poder ser as duas, não existe uma terceira possibilidade. Então a lógica aristotélica é toda em cima de eu só tenho duas opções para uma proposição. Ela ser falsa ou ela ser verdadeira. Eu não posso ter a dualidade, verdadeiro e falso, na mesma sentença, e não existe outra possibilidade. Se existir, se você me mostrar um outro caminho, não, isso nem é verdade nem é falso, isso é, e aí você me diz outra coisa. Tá, então a gente não vai estar diante de uma proposição lógica, tá? Então, para ser proposição, apenas verdadeira ou apenas falsa, não existe a dualidade verdadeira e falsa para uma única sentença, e eu não posso ter um terceiro resultado. Toda a lógica proposicional está baseada nesses três sentidos. E aí, antes de ir às questões, tem uns macetes, tem umas dicas, tem uns traquejos que a gente tira, principalmente a gente que está estudando para concurso, né? Que é mais fácil do que aprender o que é uma proposição, é começar a entender o que nunca vai ser proposição, o que não é proposição, tá? Então, se você começa a treinar isso daqui, com essa tabelinha, com essas 4 situações onde eu não tenho uma proposição matemática lógica, tá? E começa a responder questões, aí fica mais fácil, certo? Então, ó, primeiro, sentenças exclamativas ou interrogativas, e aí você vai se prender mesmo ao sinal lá da língua portuguesa. Enxergou um sinal de interrogação, enxergou um sinal de exclamação, pronto, tira da lista. Isso daqui não é uma proposição lógica. Perguntas, questões, exclamações não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Então, que horas o ônibus passa? Você foi para aula hoje? Que dia que a gente vai no cinema? Então, tudo que for questão, pergunta, já olha para o final da frase. Viu sinal de interrogação? Aquilo não é uma proposição, tá? E se você viu uma exclamação, né? Alguém se admirou. Que filme incrível! Que festa boa, né? Que dia bom. Então, se tem exclamação, se é uma exclamação, aquilo também não pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Então, não é proposição, sentenças exclamativas e sentenças interrogativas, tá? Você vai ver isso nas questões, aí Decã costuma cobrar lá, perguntar o que é sentença e o que não é, e aí, vez ou outra, ela coloca lá interrogação e exclamação. Viu sinais de interrogação e exclamação no fim da frase, aquilo não é proposição, beleza? Frases imperativas, ou seja, que exprime ordem, desejo, solicitação, pedido. Toda vez que eu tiver uma frase imperativa, eu não posso julgar aquilo em verdadeiro ou falso, então aquilo também não vai ser uma proposição lógica. Desça dessa bicicleta, tenha um ótimo final de semana, é um desejo, né? Rogai aos céus, é muito comum que apareçam preces nas questões. Rogai aos céus, Deus, olhai por nós. Então, sempre que tiver uma solicitação, um desejo, um pedido, uma ordem, aquilo também não pode ser caracterizado como uma proposição, pois não pode ser julgado em verdadeiro ou falso, ok? Sentenças abertas. Sentenças abertas, geralmente é aí que começa a aparecer simbologias matemáticas, né? Sentenças abertas é onde eu não consigo fazer o julgamento por causa do princípio da não contradição. Se eu digo que ela é a maior campeã de tênis de todos os tempos, frase bonita, tá certo, tudo ok, né? Tem o verbo, mas quem é ela? Se aqui eu coloco Martina Hingis, se aqui eu coloco a Serena Williams, aí sim a gente podia até julgar. Sim, é verdade, Serena Williams, grande jogadora de tênis, Sharapova, enfim. Mas se eu coloco uma pessoa qualquer aqui, outra qualquer um, né? Qualquer pessoa que eu jogar aqui que não seja essas grandes tenistas que eu falei, aí alguém vai dizer, ah, não era essa, a sentença é falsa. Quando eu não tenho o pronome definido, quando eu tenho um ela, ele foi o maior ator de todos os tempos, ele quem? Se você coloca Tom Hanks, alguém vai dizer que sim. Se você coloca Tom Cruise, alguém vai dizer que não. Então, quando a sentença não tem um pronome definido, quando geralmente vem esse ela, né? Aquele foi o maior time de futebol de todos os tempos. Aquele qual?
Se você não especificou que time foi esse, aquilo tem a impossibilidade de julgamento, porque alguém pode dizer que sim, alguém pode dizer que não, porque o sujeito ele, o sujeito aquele, pode ser trocado por algum time que venha na cabeça, tá? Do mesmo jeito, numa sentença matemática, x mais 3 é igual a 5, e isso dá uma sensação na gente que não, tá tudo certo, claro, x é 2. Quem disse que x é 2? Se aqui tivesse uma vírgula, para x igual a 2, aí tudo beleza, né? Não precisava nem ser 2, né? Para x igual a 7, estava tudo certo, porque eu saberia que era falso. Mas quando eu disse x, aí eu não sei quem é x. Se você botar 2, verdadeiro. Se você colocar 5, 7, 12, falso. Então, para algum x vai ser verdade, para outro x vai ser falso. Princípio da não contradição quebrado. Sentenças abertas não são proposições lógicas, tá? E o último caso de não ser proposição lógica, também muito comum de aparecer, a ausência de verbo. O que define uma proposição lógica geralmente é o verbo, né? Geralmente, quantos verbos você tem na frase são o número de proposições simples que você vai ter ali. Não em todos os casos, mas na maioria deles, a gente conta quantas proposições simples tem dentro de uma proposição composta, que a gente ainda vai estudar aqui. Basta olhar a quantidade de verbos ali, se atentar a alguns casos, mas geralmente o verbo define a ação, a oração que alguém executou. Então, se você olha para uma frase, por maior que seja ela, por mais sentido que às vezes faça aparecer para você, como esse caso do nosso segundo exemplo aqui, da ausência de verbos, você não pode ser julgada, porque não tem uma ação para julgar. Então, quando eu digo um belo par de brincos, ok. Ah, professor, você está dizendo que o par de brinco é bonito. Não, não estou dizendo. Estou dizendo que um belo par de brincos. Não disse onde ele estava, não disse qual belo par de brincos. Você não enxerga aqui o verbo, né? Um belo par de brincos está sobre a mesa. Perdi um belo par de brincos. Aí estava tudo certo. Mas se você lê a oração toda, quer dizer, não pode nem chamar de oração, né? Pela língua portuguesa não tem verbo. Você lê a sentença toda e você não enxerga o verbo, aquilo não pode ser julgado, né? O que é que aconteceu com esse belo par de brincos, né? 2 times em campo. Tá, fazendo o quê? Vão jogar, 2 times em campo, acabou a partida, algum ganhou do outro? Não, só diz 2 times em campo. Não tem verbo a ser julgado ali, não é uma proposição lógica. Casa de ferreiro, espeto de pau. Se você colocar desse jeitinho, é um ditado, a gente entende o conceito e alguém vai dizer, é pura verdade, né? Casa do pedreiro é falta o reboco, a casa do eletricista tem gambiarra. Mas aqui, do jeito que está escrito, mesmo fazendo muito sentido esse ditado popular na nossa cabeça, do jeito que está escrito, faltou o verbo. Casa de ferreiro, vírgula, espeto de pau. Cadê o verbo, né? Então, nessa forma que está escrito aqui, isso daqui também não pode ser julgado como verdadeiro ou falso, pois a ausência de verbo. Eu teria que escrever, na casa do ferreiro, o espeto é feito de pau, ou o espeto é de pau, tá? Eu teria que jogar um verbo aqui na língua portuguesa para que aquilo tivesse o sentido lógico e ser julgado em verdadeiro ou falso. Então, recapitulando, e a gente já vai para o bloco de 10 questões da IDECAM só sobre esse assunto, sobre proposição, conceito de proposição. Enxergou exclamação ou interrogação? Descarta, não é proposição. A frase é imperativa, desejo, ordem, pedido, mandato, aquilo não é proposição. A sentença está aberta, há a possibilidade de 2 ou mais julgamentos numa mesma sentença, aquilo não é proposição. Faltou o verbo, aquilo não é proposição. Pronto, agora a gente vai responder 10 questões que a banca IDECAM, em concursos muito recentes, acho que o concurso mais antigo que eu coloquei nesse bloco de 10 questões foi lá de 2018, 2019, não vou lembrar, mas vai ter na tela, tá? Só sobre esse tópico que a gente acabou de ver, só desse comecinho de raciocínio lógico, que é entender o que é e o que não é proposição. Antes da gente ir para as questões, vou pedir para você deixar um like no vídeo, se está te ajudando na preparação do concurso. Compartilha com algum colega, algum amigo que você sabe que vai fazer esse concurso, vai prestar para outro cargo que não é o seu, tá? E se inscreva no canal, ative as notificações, e aí quando eu lançar a aula 2, a aula 3, quando eu marcar uma live, se gerar engajamento da galera aqui de Mossoró, eu posso marcar algumas lives para a gente responder simulados ou responder mais questões. Quanto mais a gente for chegando perto do concurso e quando a gente for batendo os conteúdos, né? A gente pode juntar ali blocos de 3, 4 aulas, fazer uma live semanal ou quinzenal, vai depender do engajamento de vocês, comentários, tá? Então vamos às questões dos concursos anteriores da IDECAM, onde ela abordou esse tópico de saber se era ou não a proposição. Primeira questão, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul
concurso de 2022. Eu ia dizer que era do ano passado, mas agora a gente está em 2024, então um pouco mais de um ano aí desse concurso, né? Assinala a alternativa em que se apresenta uma proposição. Tá vendo aquilo que eu falei? Ele só quis, e essa questão, não cai fácil assim. Cai fácil assim, tá aqui, ó. Concurso lá da PM, se você procurar na internet, você vai ver essa questãozinha lá no caderno, né? Da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, onde a IDECAN só queria que você identificasse qual das 5 sentenças é uma proposição. Vamos excluir as que não são imediatamente? Interrogação não é. Vou nem ler a sentença. Interrogação, questionamento, não pode ser sentença. E exclamação, por mais que a frase faça sentido, tenha verbo, tá tudo bonito. A questão, a banca colocou no finalzinho da questão a exclamação, ele já está pedindo para você dizer, descarta. Não é, exclamação não pode. Do mesmo jeito, direito a volver, isso aqui, além de ser exclamação, isso aqui é imperativo, né? Estou mandando direito a volver, então não pode ser. Uma unidade de polícia militar é o batalhão de choque. Aqui tá tudo bonito, né? Vamos só ler a última. O policial P4 da companhia. O que é que tá de errado na questão, na alternativa letra E, né? O policial P4 da companhia, você não tem verbo. O policial P4 da companhia fez o quê? Está onde? Vai fazer o quê? Sei lá. Então, eu não tenho ação sobre o policial, só tô nomeando, policial P4 da companhia. Então, a única frase que mostra tudo bonitinho é a unidade da Polícia Militar é o batalhão de choque. Tem verbo, ele está dizendo que o batalhão de choque é uma das unidades da Polícia Militar, a sentença está toda completinha, tá bom? Viu como é fácil? Vamos a mais uma, e aí você pode dar pause no vídeo e tentar responder essa questão, tá? Questão da Unilab 2022 também, onde a IDECAN diz o seguinte: assinale a alternativa com a correta correspondência entre sentença e sua classificação de ser aberta ou fechada. Lembra, a sentença aberta é aquela que dá mais de uma possibilidade de julgamento. Portanto, você não vai considerar ela como uma proposição. Sentença fechada é o que a gente chama de proposição. É quando tudo faz sentido, quando tem verbo, quando é uma proposição lógica. X mais Y é igual a 22. Isso é uma sentença fechada. Será? X pode ser qualquer valor, Y pode ser qualquer valor. Você assumindo que X é 2000, por exemplo, e Y é 22, faz sentido, verdade. Mas X é 2000 e Y é 7. É mentira. Então, para certos valores é falso, para certos valores é verdade. Essa é uma sentença aberta, uma sentença que dá dualidade e que quebra o princípio da não contradição, tá? Alguém conseguiu férias em junho, sentença aberta. Alguém conseguiu férias em junho, sentença aberta. Gostei, tá bonito. Por quê? Alguém é um sujeito indefinido. Bernardo conseguiu férias em junho. Aí era uma sentença fechada. Mas eu não sei quem é Bernardo. Não importa. A sentença teria lá um sujeito definido, Bernardo, Mariana, José, Benedito. Se eu tivesse um nome próprio aí, a sentença era fechada, porque mesmo sem saber quem era o sujeito, eu conseguia determinar se aquilo era falso ou verdadeiro. Quando eu digo que alguém, aí eu deixo a sentença em aberto, tá? Mas vamos ler as outras, né? Que criança inteligente é uma sentença fechada. Faltou aí por parte da banca botar uma exclamaçãozinha aqui, tá? Mas eu não preciso ter a exclamação porque eu não tenho o verbo, tá? Que criança inteligente, qual criança, né? Não tem o verbo, então isso não é uma sentença fechada, isso é uma sentença aberta, tá? E de novo, ela foi a melhor dançarina da dança dos famosos. A questão está dizendo que isso é uma sentença fechada, não, porque eu não sei quem é ela. Foi a Anitta, foi sei lá quem das quantas, foi uma atriz da Globo. Se tivesse o nome, aí sim. Mas quando eu digo ela foi a melhor dançarina, essa sentença não pode ser classificada como sentença fechada. Então a única opção correta, alguém conseguiu tirar férias em junho, é uma sentença aberta, letra B, gabarito correto, ok? Vamos à terceira. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para receber as próximas aulas e dê um pause aí e tenta responder sozinho essa questão, porque você já está começando a pegar o jeito, tá? Vamos lá. A respeito da proposição, Alcebiades gosta de praticar crossfit e Hermanoteu treina jiu-jitsu e estuda história contemporânea. É correto afirmar que
não é possível observar proposições simples nessa proposição. A proposição é formada por 3 proposições compostas. A proposição é formada por 4 proposições simples. Ou letra D, a proposição é formada por 3 proposições simples. E aí, o que é que você marcaria? Aqui, proposição composta é a nossa próxima aula, aula 2, que eu vou lançar aqui. Se você se inscrever e ativar as notificações, já vai receber na hora que eu lançar a aula, tá? Proposição simples nada mais é do que quantas orações eu tenho ali sendo julgadas, né? E se a gente olhar na sentença, né? O Alcibiades gosta de praticar crossfit, enquanto o Hermanoteu jiu-jitsu e estuda história contemporânea. Então, ali eu tenho 3 sentenças simples, tá? Gabarito correto, letra D. O que é sentença simples e o que é sentença composta, você vai entender muito melhor quando a gente tiver a nossa segunda aula de sentenças de proposições compostas, tá? Mas uma proposição simples é quando eu tenho um único verbo. E aí uma proposição composta é quando eu tenho ligação entre essas proposições simples, e a gente vai ver essas ligações na nossa segunda aula, tá? Mas aqui eu tenho 3 proposições simples. Como é que eu sei disso? Olhando quantas orações, quantos verbos eu tenho dentro de toda a proposição, que fala tanto de Alcibiades como de Hermanoteu, tá bom? Próxima questão, questão 4 do concurso do Bombeiro Militar do Mato Grosso do Sul, lá em 2022 também. E ele diz: assinale a alternativa que apresenta uma proposição. De novo, igual à primeira questão, ele só quer saber qual dessas 5 sentenças é uma proposição. Pausa o vídeo, tenta responder. Voltou? Ok, chame os bombeiros. Exclamação, não. Todo bombeiro recebe treinamento para o resgate no mar. Interrogação, eu nem precisava ler, né? Já vi exclamação, interrogação, estou fazendo a prova do concurso, eu já descarto. Aquilo nunca pode ser uma proposição, assim como a letra E. Na letra E eu não vou nem ler, ó. Tem a interrogação lá no final. Não posso. Então, eu estou entre C e D. Apaguem aquele foco de incêndio, dizia a letra D. Apaguem é uma solicitação, é um pedido, vai depender de quem está mandando, né? Se é um colega de trabalho, um pedido. Se é o comandante da operação, talvez uma ordem. Enfim, pedido ou ordem, está no imperativo. Está mandando fazer alguma coisa. Então, também não pode ser. Só pode ser letra C. Além do treinamento para incêndio, os bombeiros também recebem treinamento para resgate. Eu tenho uma sentença aqui, eu tenho o verbo, tá tudo ok, então a letra C é a única opção que determina uma proposição lógica. Quinta questão, Departamento de Polícia Técnica da Bahia, que a IDECAM fez lá em 2022, dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico. Que é isso? Uma proposição, né? Tudo fechadinho, tudo bonitinho. Vamos descartar a letra A, exclamação, letra D, interrogação, letra E, interrogação, já descarta. Tá vendo como o modus operandi da IDECAM nesse tipo de questão sempre te deixa lá entre duas, às vezes, né? Ele já descarta ali exclamação, interrogação, interrogação, você fica entre duas ali. Então, nesse assunto, a IDECAM não pega pesado, tá? Já vi muita reclamação da IDECAM em outros conteúdos, a gente vai continuar respondendo questões da IDECAM aqui e a gente vai sentir isso ao longo do tempo. Mas para esse conceito de saber o que é uma proposição lógica, a IDECAM não está fazendo o papel dela, né? Está cobrando o básico do básico, então está tudo certo por enquanto. Depois, durante as aulas, a gente vai conversando mais sobre a IDECAM, sobre como é que ela pode cobrar, o que é que ela pode cobrar, tá? Então, eu estou entre letra B e letra C, onde a B diz: João estudou muito e está preparado para a prova. Tudo certo. Tem verbo, tá ok, fala sobre João, né? Declara alguma coisa sobre João. João é um sujeito definido, né? Por mais que eu não saiba quem é esse João, de qual João ele está falando, mas ele nomeou, né? Deu um nome próprio, aí sim tá tudo ok. Letra C, planeje sua vida. Isso pode ser um pedido, uma ordem, um mandato. Eu não sei qual o nível de ordenação, mas eu sei que é um pedido, uma solicitação. Planeje sua vida como se você fosse seu melhor negócio, né? Então, cuide da sua vida, cuidado, tenha zelo pela sua vida. Então, eu tenho aqui um pedido, uma solicitação, é uma frase imperativa, ela não pode ser declarada como proposição. Então, letra B é o nosso gabarito correto. Já chegamos à metade das 10 questões. E 10 questões são muito. Ele vai cobrar 10 questões só disso? Claro que não. Mas a gente está na primeira aula. Eu quero focar com vocês no conteúdo desta aula. Por isso que eu fui pescar na internet 10 questões que a IDECAM
abordou esse assunto da aula de hoje, tá? À medida que a gente for avançando, a gente pode criar simulados ali com 2 questões, 3 questões de um conteúdo ou outro, para você já ficar mais habituado como a prova será cobrada, tá? Questão 6, ó, Unilab de novo. Salvo engano, é a 3ª ou 4ª questão que eu pego desse concurso, onde ele foi focado. Eu não sei quantos concursos, eu não cheguei a ver o caderno de questões desse concurso. Eu não sei quantas questões de raciocínio lógico tinha, né? Se eram 5, 10, 15, 20, não lembro. Não vi, não é que eu não lembro. Não vi o caderno de questões. Mas, do único assunto, proposição lógica, definição de proposição lógica, já vem aí 3ª ou 4ª questão que ele cobrou em uma única prova. Acho que ele vai fazer isso no concurso de Mossoró? Acho que não. Tem mais conteúdos lá no conteúdo programado para ele se prender em 10 questões, tirar 3, 4 de um único tópico. Se tirar, vai facilitar a vida de muita gente, porque é uma da parte mais fácil, né? Só definir ali o que é uma proposição ou não. Então ele diz, ó, para que a sentença, e aí tem a lacuna, ganhou um campeonato de futebol, representa uma sentença fechada, a lacuna deve ser preenchida com corretamente algum time, a África do Sul, alguém daquela escola ou um atleta profissional. E aí fica claro, ó, algum time, sujeito indefinido, alguém daquela escola, qual pessoa daquela escola? Sujeito indefinido. Um atleta profissional, que atleta profissional foi esse? Então, quando eu tenho a definição do sujeito ali, é na alternativa B, a África do Sul. E aí eu posso julgar se aquilo é verdade ou falso, porque o sujeito foi definido, África do Sul. É a única opção que naquela lacuna vai tornar a sentença fechada, vai ser uma proposição lógica, tá? Vamos à 7ª questão. A sentença, aluno, volte para a sua sala, não é uma proposição simples, pois representa uma frase imperativa, uma ordem, né? Que não é possível determinar seu valor lógico. Após algumas mudanças nessa sentença, qual alternativa apresenta uma proposição simples? Então, a gente vai tentar tornar essa frase, de fato, numa proposição lógica. Aluno, não volte para a sua sala. A única coisa que ele fez aqui foi negar, né? Aluno, volte para a sua sala, e aqui ele disse, aluno, não volte. Mas continua não sendo uma sentença, ainda mais porque ele lançou aqui uma exclamação, né? Assim como ele lançou na segunda uma interrogação. Assim como na 4ª tem uma exclamação, então você nem precisa, meu Deus, será que eu vou entender o verbo, o conceito? Ele dá 3 alternativas das 4 com exclamação e interrogação. Então você já vê ali que A, B e D não podem ser sentenças classificadas como proposição lógica. O aluno João voltou para a sala de aula. Aqui sim, nomeei, agora é João, né? E disse que ele voltou para sua sala de aula, tem um verbo, João fez alguma coisa. Essa questão, ó, mesmo concurso da questão anterior, concurso da Unilab, que a IDECAM fez em 2022, tá? Vamos para a nossa antepenúltima questão, e eu sempre recomendo, pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois dá o play. Voltou para dar o play? Já aproveita, dá um like também. Ativa as notificações quando se inscrever. Assim que a segunda aula for lançada, você vai ser avisado, tá? Questão 8, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença com as características de uma proposição. De novo, só quer saber qual das sentenças abaixo é uma proposição. Recruta macho, uma ordem exclamativa. Não diga jamais que não consegue, tenha exclamação, então não pode ser. Recruta 21.345 Silva é um bom atirador. Que tá tudo ok, né? Recruta, dá um número e diz que é Silva e diz que ele é um bom atirador, ok. Nossa, que absurdo, né? Além do susto, deveria ter uma exclamação aqui, a gente não tem, mas não tem nada de errado, porque falta o verbo. Nossa, que absurdo, não tem verbo, é uma sentença que eu não vou poder classificar entre verdadeiro ou falso, mesmo defeito da letra E, o guarda do quartel. O guarda do quartel fez o quê? Foi para onde? Está fazendo o quê, né? Não tenho nada declarado sobre o guarda do quartel não tem verbo, então a única opção que está fechadinha, bonitinha, é a letra C. É um bom atirador. Falou sobre o recruta Silva, né? Se não tivesse o Silva, continuaria sendo a sentença. O recruta foi numerado. O recruta 21.345 é um bom atirador. Eu não sei quem é mas é uma pessoa. Assim como a gente não sabe quem é Silva, a gente não saberia quem é o número, tá? Se fosse
criador de questão mais sagaz aqui, ele tiraria esse Silva só para causar aquelas discussões de concurso que a gente gosta de fazer. Ah, mas não pode. Pode sim. Mesmo que não tivesse o Silva, né? Excluindo esse Silva aqui, a frase ainda era uma proposição lógica. Eu numerei um recruta. O recruta número 3 é uma pessoa boa. O recruta número 70 foi desligado do curso de formação. Então, eu teria algo a dizer sobre alguém, mesmo sendo ele um número, tá? Aí, só para te deixar mais com uma sagacidade de enfrentar questões se você vier pegar desse tipo, tá? Vamos à nossa penúltima questão. A IDECAN, lá em 2019, no Instituto Federal da Bahia, cobrou o seguinte: sabendo que a proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, assinala a alternativa que indica uma proposição lógica. Deu todo o conceito de definição de lógica de proposição para depois perguntar, marque qual dessas 5 aí é a proposição, excluindo letra B e letra E, interrogação, exclamação, não, né? Letra C, o nome dos jogadores, cadê o verbo? Né? Tem nada, né? O quadrado de um número, o que é que tem o quadrado desse número? Vale quanto? É quanto? Também não tem nada. E aqui a frase mais simplória, a frase mais curtinha, mas está completamente fechada, né? O céu é azul. Mesmo que não fosse azul, a sentença era uma proposição, porque o sujeito é o céu, e eu digo que ele é azul. Eu tenho o verbo dizendo que ele é azul, eu declaro algo sobre o sujeito, né? Então, sentença fechadinha, bonitinha. Letra A era a opção correta. Vamos à nossa última questão. Pausa o vídeo e tenta resolver você sozinho. Depois você dá o play para ver os comentários aqui. Essa questão é ótima. A IDECAN cobrou ela agora, em 2023, na Secretaria da Fazenda de Roraima. E ela é uma revisão da aula de hoje, né? Tudo que a gente viu na aula de hoje é questionado aí, é jogado aí na questão 10, né, que ela colocou lá nesse concurso, que não tem frases e sim tem os conceitos, ok? A respeito do conceito de proposição, para você lembrar tudo que a gente viu lá no começo do vídeo, é correto afirmar que é uma sentença, a proposição é uma sentença, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, sim, na qual é possível atribuir um valor lógico verdadeiro, falso ou verdadeiro e falso. Não, né? Verdadeiro e falso, não. Pode ser verdadeiro ou falso. Isso aqui derrubou toda a sentença da letra A, que vinha bem bonitinha, né? Se terminasse aqui, show de bola. Mas eu não posso ter uma sentença verdadeira e falsa. Isso aí não será uma proposição. Uma proposição sempre será considerada simples se puder ser expressa por símbolos. Não faz sentido, né? A ideia de ser expressa por símbolos é aquela ideia dos termos matemáticos. E não, eu posso escrever uma proposição simples, eu não só posso, como faço muito, né? Em texto, em língua portuguesa, né? Por extenso. Então, não faz sentido. Letra C. A proposição: fui ao supermercado fazer compras e transferi uma quantia para minha mãe. É classificada como proposição simples. De novo, isso é tema da nossa próxima aula, mas não, aqui eu tenho duas ações. Primeiro eu fui fazer compras, depois eu transferi uma quantia para minha mãe. Então aqui é o que a gente vai chamar na próxima aula de proposição composta. Existem aí dois verbos, existem aí duas ações, eu tenho a ligação entre eles, que a gente vai falar na aula que vem. Então isso não é uma proposição simples. Letra D. Sentenças interrogativas, imperativas e exclamativas são exemplos que não se classificam como proposição. Perfeito, né? Viu a interrogação, viu a exclamação, está no imperativo, ordem, pedido, solicitação, desejo, aquilo não é proposição. Ok, letra D toda certa. Letra E não pode ser certa. Uma frase imperativa pode ser uma proposição. Nunca, jamais. Uma frase imperativa não pode ser, em hipótese alguma, uma proposição. Então, a única letra correta aqui, letra D, gabarito correto. Com isso, a gente encerra esse bloco de 10 questões sobre proposição. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja aqui na próxima aula, né? Próxima aula a gente vai ver proposição compostas e os conectivos lógicos. Se essa aula te ajudou, se essa aula te deu um gás, te deu esperança de, mas lógica, pelo amor de Deus, já fiquei com medo. E depois de assistir essa primeira aula, você tomou gosto e vai voltar aqui, primeira coisa que eu peço, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Aí o próprio YouTube vai fazer o serviço de te
avisar quando essa segunda aula for lançada, tá? Conhece alguém, algum amigo, algum parente, algum vizinho que vai fazer esse concurso da Prefeitura de Mossoró agora, da saúde, já manda para ele, ó, tem aulas disponíveis gratuitas focadas nessa banca desse concurso, né, sobre raciocínio lógico. Então, aquelas 10 questões lá, a gente vai acertar 8, 9, ou vai fechar a prova, vai acertar 10, porque tem como a gente estudar de casa, virtual, de graça, tá? Pelo YouTube, belezinha? Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo também, você pode seguir lá, que lá também sempre eu digo antecipadamente quando é que eu vou lançar a próxima aula. Então, se você me acompanhar por lá, você vai saber, ó, segunda-feira, 8 horas da noite, terça-feira, 7 horas da noite, o professor vai lançar a próxima aula. O professor lançou um simulado, né? Tanto eu aviso aqui no YouTube, como você pode ser avisado também pelo Instagram, caso siga lá. O arroba tá na descrição do vídeo, beleza? Agradeço por você ter ficado até aqui, espero você na próxima aula, espero ter ajudado, espero te ajudar nessa caminhada desse concurso para a Prefeitura de Mossoró da área da saúde. Forte abraço a todos e bons estudos.